Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Agora nós estamos na semana 4, né? A última semana dos planos de estudo doutorado, volume 2. E essa semana nós vamos ver a lei de Proust. Na verdade, semana passada a gente já tinha falado sobre ela, porque um dos exercícios exigiu que vocês soubessem, além da lei de Lavoisier, que é a de conservação de massas, a lei de Proust, que é a de proporções definidas, né? Mas vamos ver novamente aqui o que ela significa e para que vocês vão usar essa lei. A semana 4 está na página 76 e as atividades estão na página 77 e 78. Então, aqui ele explica a lei de Proust. O que acontece aqui? Você tem 2 mols de H2O, que é a água, que você tem aqui, 2 mols dela, 2 mols de H2 e 1 de oxigênio. Essa é a sua proporção, tá? E se eu pegar e multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar todo mundo por 2 para manter essa proporção aqui, tá? Então foi isso que ele fez. Ele multiplicou por 2 a água, ficou 4. Por 2 o hidrogênio, ficou 4. E por 2 também o oxigênio virou 2, né? Porque era 1. Isso acontece também para as massas. Então, você tem que saber que essa proporção vai sempre ser a mesma, tá? Se eu pegar a quantidade de hidrogênios que eu tenho e dividir pela quantidade de água que eu tenho, ele sempre tem que me dar a mesma proporção, tá? Vamos ver as atividades aqui. Assistam a aula, tá? Que explica bem também essas leis ponderais. Então, nós temos na primeira atividade, vocês precisam saber a lei de Lavoisier e a de Proust, tá? Primeira coisa, ele fala o seguinte: sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônio. Qual será a massa em gramas da amônia formada? Primeira coisa, quando você tem 140 gramas de nitrogênio. Para você fazer esse exercício, você tem que saber quantos gramas de amônio eu formo quando você inicia aqui. Então, ele te dá o seguinte, ele te dá 28 gramas de nitrogênio, 6 de hidrogênio. Pela lei de Lavoisier, nós vimos que o produto, que no caso é amônio, a massa do produto vai ser a soma das massas dos reagentes. Ou se for mais de um produto, a soma dos produtos, a massa dos produtos vai ser igual à soma da massa dos reagentes. Mas aqui só tem um produto, que é amônio. Então, se eu pegar 28 por 6, eu tenho quanto de amônio produzida? Porque a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto, que é amônio, tá? Vocês vão fazer essa soma aí e vão achar esse resultado. Aqui ele vai falar apenas do nitrogênio, tá? Então, ele saiu de 28 e foi para 140. Por quanto ele tem que multiplicar aqui para eu obter 140 de nitrogênio? Aí vocês vão fazer. 140 dividido por 28 deu quanto? Após fazerem isso, vocês vão descobrir se é 4, 5, 6, 7 e vão multiplicar esse número pelo amônio. Então, se você descobrir lá que é 10 vezes maior, por exemplo, que dessa massa de nitrogênio ele teve que multiplicar por 10 para obter essa massa aí de nitrogênio, você vai multiplicar a massa da amônia encontrada lá pela soma dos dois reagentes por 10 também, tá? Então, se você encontrar que essa proporção é 7, você vai multiplicar a massa da amônia encontrada por 7, tá? Então, lembrando que você tem que usar a lei de Proust e de Lavoisier. E a 2, como que você vai provar isso aqui? Tá? Porque ele pede para você demonstrar. Então, olha só, o que você vai fazer? Se eu pegar a massa do nitrogênio e dividir pela de hidrogênio na primeira linha ali que você tem, primeira linha que mostra as reações, você vai encontrar um número, uma constante. Essa constante ela tem que se reproduzir para a segunda e para a terceira. Então, você vai pegar a massa de nitrogênio, dividir pela de hidrogênio, achar o resultado. Fazer a mesma coisa para a segunda linha, mesma coisa para a terceira. E elas vão dar o mesmo resultado, que a proporção é a mesma. Você pode fazer também
dividindo hidrogênio por amônio, não tem menor problema. Só que o que você escolher, os dois que você escolher, você tem que repetir para os outros dois, tá? Então, é isso. Você pega a massa de nitrogênio, divide pelo hidrogênio, anota o resultado. Mesma coisa para a segunda linha, mesma coisa para a terceira. E você vai ver que essa proporção é constante, provando a lei de Prush, então. 3. Foram analisadas 3 amostras de enxofre procedentes de fontes distintas. Esses resultados mostram, olha, para ser o mesmo óxido, o que tem que ter? A mesma proporção tem que ser mantida. Então, olha só, vamos analisar um. 0,32 para 0,32 formando 0,64. Ok. Já na 2, eu tenho 0, 0,8, 0, 0,8 e 0,16. Então, vocês vão perceber que se manteve a proporção. Então, aqui de 0,32 para 0,08 eu dividi por quanto? Aí vocês vão analisar e vão ver se essa proporção se manteve. Então, por exemplo, vocês acharam lá que de 0,32 para 0,08 eu tive que dividir por 4. Aqui, ó, você já sabe que manteve essa proporção. 0,64 por 4 dá 0,16. Então, se manter a proporção para todo mundo, eles são o mesmo óxido. Se não, não vai ser. Vocês vão analisar aqui, ó. Olha só, a proporção parece ser a mesma. Aqui eu utilizo 0,32, 0,32. Aqui eu já utilizo 0,48. Então, vocês têm que analisar isso aí, tá? A4 é o seguinte. Você tem que saber de novo a lei de Lavoisier e a lei de Prush. Ele fala que o sódio, então, aqui 46 gramas de sódio reage com 32 de oxigênio, formando peróxido de sódio. Então, esse é o seu produto. Então, a massa do seu produto tem que ser igual a massa do sódio mais massa do oxigênio. Você vai obter a massa do peróxido. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 de peróxido de hidrogênio? Você vai pegar essa massa do peróxido de sódio, desculpa, falei peróxido de hidrogênio, mas é peróxido de sódio, e vai dividir pela massa de peróxido de sódio que você vai encontrar aqui pela lei de Lavoisier. Feito isso, você vai descobrir qual que é essa proporção. Que ele multiplicou lá, vamos supor que é 4, 5, 6. Se você achar que é 6, por exemplo, você tem que pegar essa massa de sódio aqui e também multiplicar por 6, porque ele quer saber quantos de sódio eu preciso para chegar a 156, tá? Então, pega, para descobrir a massa do peróxido de sódio, você soma 46 mais 32, pega a massa que ele quer, que ele obteve lá de 156, que quer obter, né? 156 divide pela soma desses dois aqui, que você vai achar a proporção. Se for 5, 6, 7, e vai multiplicar depois pelo de sódio, tá? Então, é sempre a mesma coisa. A 5, pessoal, vocês têm que fazer uma pesquisa, tá? Em relação ao ozônio. Vocês têm que pesquisar duas coisas. Sobre a formação da camada de ozônio e as reações que ocorrem lá quando eu tenho esses compostos CFCs e a possibilidade de utilizar o ozônio na desinfecção de máscaras, tá? Para tentar eliminar o coronavírus de equipamentos. Então, façam essas duas pesquisas aqui, é bem simples, tá? Quero que vocês assistam ao vídeo sugerido lá e façam as atividades. Assim que é bem tranquilo, porque é só fazer uma pesquisa, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo chat, Conexão Escola, ou através do WhatsApp no privado, tá?